Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, o mundo grego e a democracia. Peguem aí o livro de vocês, abram na página 160 e acompanhem comigo. Então, a cena que você vê na imagem é o interior da sala de aula, de uma sala de aula, não é? Do que você se lembra ao ver essas mãos erguidas? Tá vendo que as crianças estão com as mãos erguidas? Parece que o professor está fazendo uma pergunta e eles estão lá com as mãos erguidas. Será uma votação para decidir uma viagem, uma regra de disciplina, uma prova? Para nós que estudamos a história, essas mãos erguidas lembram a democracia, que foi criada na Grécia Antiga. Lá, os cidadãos ocupavam a praça pública para votar assuntos do seu interesse. E quando eles concordavam, erguiam a mão. E quando discordavam, a mantinham presa junto ao corpo. E você? Já participou de alguma votação desse tipo? Você gostou da experiência? Você acha justo acatar a vontade da maioria? Vamos ver então o que diz a esse respeito o capítulo 8? O mundo grego e a democracia. A Grécia Antiga localizava-se em sua maior parte no sudeste da Europa e abrangia 3 importantes regiões: a Grécia continental, a Grécia insular e a Grécia asiática. O território da Grécia é montanhoso, pedregoso e um pouco fértil. O litoral é bastante recortado, possuindo um grande número de baías. Há muitas ilhas, sendo a maior delas é a de Creta. O relevo favoreceu o isolamento interno e a formação de cidades independentes uma das outras. Seu vasto litoral, facilmente navegável, e a existência de bons pontos naturais estimularam a navegação e o comércio marítimo. As civilizações cretenses. Foi na ilha de Creta o berço de uma civilização que muito influenciou a dos gregos. A sociedade cretense se organizava em torno de palácios governados por reis que abasteciam seus celeiros com os impostos que cobravam da população. O palácio mais conhecido e mais rico era o de Knossos. Os cretenses tinham um sistema de escrita alinear, ainda não decifrada. Por meio dela se soube que eles não eram gregos. Por volta de 1450 a.C., Creta foi abandonada por uma catástrofe natural, um terremoto, ou pela invasão de povos vindos da Europa ou da Ásia Ocidental. Micênica. Eram povos que viviam na península de Peloponeso, sul da Grécia, onde fundaram várias cidades micenas, daí o nome da civilização. Eles praticavam a navegação, entraram em contato com os cretenses e deles assimilaram o conhecimento dos cretenses e depois os dominaram, passando também a dominar o comércio marítimo. Também para esta sociedade, o principal centro do poder era o palácio, mas esses eram murados. O principal palácio era o de Micenas, onde foram encontradas tabuinhas com a escrita conhecida como Linear B. Ela foi decifrada em 1953. Era um ramo de grego antigo. Em 1200 a.C., não se sabe o motivo, os palácios foram destruídos e teve muita instabilidade. As principais informações escritas sobre esse período são 2 longos poemas, Ilíada e Odisseia, atribuídos a Homero. Ilíada narra a guerra de Troia e a Odisseia, aventuras de Ulisses. Com o fim do poder dos reis, a população diminuiu, deixaram de existir construções monumentais e a escrita foi abandonada. A população, então, passou a se organizar em comunidades e os chefes do oikos, que eram as casas, lideravam as suas comunidades. Com o passar do tempo, os chefes dos oikos tornaram-se reis. Quando o rei ia tomar uma decisão importante, consultava a Assembleia dos Guerreiros. Foi desta Assembleia que surgiram a cidade-estado, as polis. A cidade-estado. A cidade-estado grega era bem diferente das cidades de hoje. Era um espaço de decisão coletiva, de festividade e de culto comum a divindades.
se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo, onde se difundiu o ferro, a arquitetura em pedra, construções monumentais, o uso da escrita alfabética e do cavalo de guerra, pintura e a fabricação de artigos de bronze. A cidade-estado era composta de um território agrícola, núcleo urbano, sendo que um território agrícola continha uma propriedade individual subsistência, e o núcleo urbano era composto de templos, praças, mercado, oficinas de artesãos, loja, porto por onde se fazia o comércio com o exterior. Os gregos e suas colônias. Os gregos, a partir do século VIII a.C., com o uso de ferro da fabricação de instrumentos agrícolas para o aumento de produção de alimentos e com o aumento da população e os conflitos das terras férteis, fizeram com que se buscassem novas terras férteis distantes das suas terras. Assim, às margens do mar Mediterrâneo e do Mar Negro, os gregos fundaram colônias. As duas principais cidades-estados gregas foram Atenas e Esparta. Atenas foi fundada no século X a.C. pelos jônios, numa região com portos naturais, onde os atenienses voltavam-se para a pesca, navegação e o comércio marítimo. Inicialmente, quem mandava em Atenas era uma aristocracia, que mandava mais que o rei. A democracia ateniense surgiu no governo de Clístenes, 508 a.C., que promoveu reformas populares que asseguravam a soberania do povo no governo da cidade. Portanto, democracia, governo do povo. E os principais órgãos da democracia ateniense eram a Assembleia do Povo, Conselho dos 500. E assim, a democracia ateniense não era para todos. Mulheres, escravizados e estrangeiros eram chamados de metecos, que eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham o direito de participar da vida política de Atenas. Esparta. Essa cidade-estado foi muito diferente de Atenas, a começar pela localização. Estava na península de Peloponeso, onde não havia saída para o mar. Foi uma cidade fundada pelos dórios. Desde sua fundação, Esparta parecia um acampamento militar, onde desde a infância as crianças eram preparadas para a vida militar. A sociedade era dividida em 3 grupos sociais: os espartanos, ricos e com cargos políticos e militares; os periecos, homens livres sem direitos políticos; os zilotas, descendentes dos messênicos, povo conquistado pelos espartanos, eram propriedades do Estado. A política em Esparta era uma oligarquia, governo de poucos, e seus principais órgãos eram Ápela, Gerúsia e Eforato. A Ápela era a assembleia de espartanos de mais de 30 anos de idade e que votavam sem a permissão da Gerúsia. Gerúsia era o conselho de 30 anciãos com mais de 50 anos de idade, do qual faziam parte 2 reis, propunham leis. Eforato continha 5 membros, éforos, eleitos por 1 ano. Esses colocavam em prática as decisões da Gerúsia. Vamos então para a correção das atividades. Atividade 1. Reveja o mapa da página 163 e responda. Qual é o tema do mapa? O tema é a divisão da Grécia Antiga em várias regiões. O que as cores aplicadas no mapa indicam? As cores indicam as diferentes regiões em que se pode dividir a Grécia Antiga. Grécia continental, rosa; Grécia insular, marrom; Grécia asiática, verde; Magna Grécia, amarela. Como a geografia ajuda a explicar a história da Grécia Antiga? O relevo montanhoso da Grécia favoreceu o isolamento interno e a formação de cidades independentes uma das outras. Já o seu vasto litoral, facilmente navegável, e a existência de bons portos naturais estimularam a navegação e o comércio marítimo. Atividade 2. Sabe-se que a sociedade cretense se organizava em torno de um palácio que era fundamental na vida econômica da cidade. O que era o palácio? Era uma construção grandiosa de vários andares com escadarias.
Por que o palácio era importante na vida econômica da cidade? Porque era responsável por numerosas atividades, entre elas o artesanato e o comércio. Além disso, servia como um grande depósito onde os alimentos eram guardados. Observe essa pintura, que representa peixes e golfinhos. Está localizada no interior do Palácio de Cnossos. O que a pintura sugere sobre os cretenses? Essa pintura sugere que os cretenses tinham conhecimento da fauna marinha e que o mar tinha especial importância na vida deles, pois os cretenses utilizavam os recursos do mar para sobreviver e praticavam o comércio marítimo com outros povos. Atividade 3. Assinale a alternativa incorreta e justifique sua escolha. A alternativa incorreta é a letra C, que diz: por meio do comércio marítimo, bem como das expedições de pilhagens, os micênicos espalharam a cultura romana pelo Oceano Atlântico. O certo é: por meio do comércio marítimo, bem como das expedições de pilhagem, os micênicos espalharam a cultura grega pelo mar Mediterrâneo. Atividade 4. Dê o significado de oikos. Era uma grande casa liderada por um chefe, seus familiares, dependentes, além de seus bens materiais como terras e animais. Cidade-estado. Era um espaço de decisão coletiva, de festividades e de culto comum às divindades. A cidade-estado era composta de um território agrícola, um núcleo urbano e uma acrópole. Atividade 5. Sobre a colonização grega, responda. Que razões levaram os antigos gregos a fundar colônias na orla do Mediterrâneo? As principais razões eram a falta de terras férteis, a escravidão por dívidas e a procura por ferro. Como eram os laços entre as colônias gregas e a cidade-mãe? As colônias gregas tinham um governo próprio, eram independentes da cidade-mãe, mantinham com elas apenas laços comerciais e cultura, língua, religião e costumes. Atividade 6. Inicialmente, Atenas tinha um rei, mas o poder de fato estava nas mãos da aristocracia ateniense. Os eupátridas, que em grego quer dizer bem-nascidos, somente eles podiam ocupar cargos públicos. Insatisfeitos com essa situação, os artesãos, comerciantes e soldados passaram a exigir participação da vida política da cidade. Já os camponeses queriam o fim da escravidão por dívidas. Para contornar a situação, em 594 a.C., o legislador Solon efetuou uma reforma. Letra A. Em que consistiu essa reforma? A reforma de Solon suprimiu a escravidão por dívidas entre os cidadãos atenienses e dividiu os cidadãos em 4 categorias, de acordo com o grau de riqueza agrícola. Dessa forma, os privilégios que antes cabiam aos bem-nascidos passavam agora a ser reservados aos mais ricos. O critério da riqueza substituiu o do nascimento. B. A reforma de Solon diminuiu os conflitos sociais na cidade de Atenas? Não, pois a terra continuou nas mãos de poucos e a participação política manteve-se reduzida. Com isso, os conflitos sociais continuaram violentos. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima.